Paz e luz, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo dessa série Cartas Raiz. Hoje eu vou falar com você sobre semelhança. Cara, eu quero convidar você a ler o Salmo 17, o versículo 15, um versículo só. Esse versículo me atravessou quando eu li e eu quero compartilhar com você. Salmo 17, versículo 15, diz assim: Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, e quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. O mesmo verso na versão King James diz assim: Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, estarei satisfeito quando acordar com a tua semelhança. Geralmente quando a gente está num momento de súplica, num momento de pedido de socorro a Deus, a gente não pensa muito sobre a palavra semelhança. Mas olha só, Davi, ele escreve muitos salmos que são orações de súplica. E geralmente nesses salmos, nessas orações, o Davi sempre começa expondo os atributos de Deus, ou então expondo as suas demandas, né, como ser humano, como coração humano que Davi tinha. Mas Davi sempre termina expondo a sua fé em Deus, dizendo que Deus é digno de toda a sua confiança. E você está acostumado, e tem vários salmos assim que obedecem a essa estrutura. O Salmo 17 não é diferente. No entanto, ele termina essa oração, esse pedido de súplica, com dois desejos, com talvez uma sensação e um desejo. E eu queria assim convidar, queria desafiar você e a mim também, para a gente refletir sobre essas duas considerações que Davi faz aqui no final, sobretudo para a gente que assim vira e mexe e estamos em momentos de pedidos de socorro para Deus. Davi diz assim, sabe, gente, que ele vai contemplar a face de Deus na justiça. Sabe qual é a ideia aqui? A ideia é de que está nas mãos de Deus a justiça sobre essa situação, a situação que ele estava vivendo no caso. Muitas vezes, gente, a gente vai assim procurar fazer justiça a partir daquilo que a gente acha, né? A partir do nosso julgamento, também a partir das nossas leis. Mas assim, o cristão, aquele que coloca em Deus sua confiança, aquele que professa a Deus sua confiança, aquele que está num diálogo com Deus onde ele sabe os atributos de Deus, ele está dizendo para Deus as suas demandas normais e naturais, aquele que tem relacionamento honesto com Deus, não precisa ficar escondendo as coisas de Deus. Essa pessoa também precisa, no desenvolvimento dessa relação, compreender que Deus fará justiça. E não só isso, a justiça de Deus revela o próprio Deus. E ainda a gente precisa buscar e conceder, aqui entre aspas, a Deus aquele lugar daquele que faz, aquele que implementa, daquele que torna real a justiça. Então veja só, a gente está vivendo uma situação, às vezes perdeu o emprego, sim, você ficou sem emprego. E aí talvez a justiça, você acha que seja você assim, olha, imediatamente, né, conseguir um novo emprego. Talvez você tenha sido vítima de alguma coisa ou de algum ato ruim. E talvez a justiça seja você, aquela pessoa, pagar por aquilo que ela fez. É claro, as pessoas estão no mundo e estão à mercê da justiça dos homens. É claro, a Bíblia jamais vai tirar alguém da sua necessidade de ficar
assim, à mercê e ficar debaixo dos deveres da lei. Mas o problema é quando a gente pensa que justiça está nas nossas mãos. Não, a justiça está nas mãos de Deus. E nesse momento de súplica, é super importante que a gente entenda que Deus fará justiça e que nós contemplaremos a face de Deus na justiça de Deus, do jeito que Deus fizer. Isso é fé, isso é confiança, isso é conhecer a Deus. E isso nos leva ao ponto principal desse vídeo, ao tema desse vídeo, que é a semelhança. O Davi termina dizendo: então eu estarei satisfeito quando acordar com a tua semelhança em mim. Veja só, é claro que aqui não há ideia literal de dormir e acordar, mas a ideia de que durante o processo, há uma coisa, um movimento que acontece. E depois desse movimento, desse processo, desse tempo, a pessoa se olha no espelho e ela vê em si semelhança com Deus. No fato de olhar em si e ver em si semelhança com Deus, há uma grande responsabilidade para mim e para você. Eu lembro muito das palavras de Jesus, que diz lá no livro de João, para que a gente ame uns aos outros como Ele nos amou. Também na oração que Jesus faz lá em João 14, né, no versículo 21, que ele diz que vocês sejam um só como eu, né, sou com o Pai. Ou então quando Paulo diz, olha, me imitem assim como eu imito Cristo. A ideia de semelhança é presente na nossa vida cristã. Não é só porque a gente está numa fase difícil, num momento difícil, a gente não precisa espelhar Deus. É sobretudo nesse momento. Porque veja, o que o salmista está dizendo, que o Davi está dizendo, ele está dizendo que na espera, com fé, na espera regada com fé, nessa espera regada em confiança, nessa espera que delega a Deus a justiça, há nesse processo um processo de semelhança, de se parecer mais com o próprio Deus. E a gente pode trazer isso para a nossa vida, pensando que nós fomos feitos para sermos assim. Nós não fomos feitos para nos distanciarmos de Deus ou nos aproximarmos de Deus por uma relação completamente abstrata. Nós estamos nos relacionando com um Deus que imprime em nós a sua imagem, que imprime em nós os seus valores, que imprime em nós a sua maneira de ver o mundo. Lá em Coríntios, o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. E aí eu queria te desafiar, como é que você pode se tornar mais semelhante a Deus? No meio disso tudo que você está vivendo, semelhante no sentido de carregar estes atributos sobretudo revelados na pessoa de Jesus Cristo. Será que a gente pode orar hoje? Deus, quando eu acordar, eu vou ver a semelhança na minha face, a semelhança contigo, e vou me alegrar com isso, porque eu sei que esse processo está me tornando mais parecido ainda com Jesus Cristo. E se a gente olhasse, meu querido, hoje para os nossos sofrimentos, para aquilo que a gente vive, e se esse pedido também estivesse embutido nas nossas orações, dos nossos pedidos de socorro, nas nossas súplicas, e se o pedido de sermos semelhantes a Jesus tomasse conta da gente também. O meu desafio, assim, para nós, e o meu desejo é que a gente saia dos nossos vales, dos nossos desertos, das nossas caminhadas difíceis, se parecendo mais com Jesus Cristo. É para isso que nós estamos vivendo, para sermos mais como Jesus. Que Deus te abençoe.